Guardiões da Galáxia 3 foi um filmaço, um dos melhores filmes da Marvel. Foi um filme que terminou com muitas mudanças na equipe, né? Cada personagem foi pro seu lado. Muita coisa diferente aconteceu, inclusive nas cenas pós-créditos. Então vamos entender melhor o que vai ser dos Guardiões daqui pra frente, a nova formação, a nova série do Senhor das Estrelas que deve acontecer. Bora analisar junto esses pós-créditos, vamos lá. Antes de continuar, eu tenho uma coisa bem legal pra compartilhar com vocês. Eu venho dizendo que 2023 vai ser um ano bombástico aqui no canal e eu não tava de brincadeira, galera. A gente tá programando coisas grandiosas pra esse ano, aqui, esse canal. Mas, pra ficar mais incrível ainda, eu preciso da ajuda de vocês. Não é dinheiro não, fica tranquilo. Aqui embaixo tem um formulário e eu preciso muito que vocês preencham. É rapidinho demais, sabe? Pra que ele vai servir, Pedro? Ele vai servir pra gente deixar o nosso trabalho ainda mais especial pra vocês, com a cara de vocês, entende? Então dá essa moral, ajuda esse canal, ajuda a gente, porque é tudo pra vocês. O que vocês estão respondendo vai voltar pra vocês. Clica aqui, preenche esse formulário que vai ser uma baita ajuda pro nosso time. Brigadão, galera. Inês Peter aqui. Galera, eu queria conversar com vocês que eu vi algumas pessoas dizendo que Guardiões da Galáxia não foi um filme corajoso porque ninguém morreu e tal, né? E na hora eu achei isso um absurdo, porque geralmente filmes de herói sempre tem sim algum personagem importante que morre. E é sempre pra poder causar um peso dramático no filme. E honestamente, Guardiões da Galáxia 3 é um filme tão bem escrito, com uma carga dramática tão forte, sabe? É um filme sério. Aquele que a gente esperava muito tempo depois de tanta galhofa da Marvel, sabe? É um filme que trata de temas sérios, os personagens passaram o filme inteiro tentando salvar o Rocket. Pô, depois de todo o sofrimento que ele passou, se qualquer um ali morresse, simplesmente estragaria todo o desenvolvimento do filme. Estragaria o único alívio que o final podia dar. A gente teve um filme inteiro triste e dramático pra ganhar um final de celebração, festa, dança, né? E os Guardiões mereciam isso pra terminar a trilogia deles. Geralmente, matar personagem é solução fácil de roteiro pra causar carga dramática. Eles matam pra porra, aí, tá vendo? A gente foi corajoso, matou pra causar aquele impacto na gente. Guardiões da Galáxia 3 não precisou disso pra passar essa carga dramática pra gente, percebeu? A gente saiu com peso dramático muito grande, com uma emoção muito grande. Galera, o James Gunn é realmente muito bom, o cara conseguiu desenvolver todos os personagens e levar eles pra um lugar totalmente novo no final do filme. E o final foi bem diferente do que a maioria das pessoas esperava. Quero conversar com vocês sobre esse final agora, mas galera, antes eu queria pedir um favor pra vocês, uma ajuda na verdade. Eu tô precisando muito dessa ajuda. Tá chegando o momento final da primeira fase do IBEST. Então, eu já passei para 3 categorias, só faltava uma que eu queria demais. E essa uma, o que acontece? São 15 que vão passar pro outro lado. 14 já foram, falta 1. E para disputar essa última vaga, eu tô em 4º lugar. Eu precisava muito da força de vocês. É Fandom Brasil, é o prêmio Fandom Brasil. E se eu passar para a próxima fase, porra, aí sim a gente tem condição de fazer uma campanha bacana aqui e disputar contra youtubers coloridos. E vai ser bom demais contar com vocês, galera. Galera, a gente tem uma fandom gigante aqui. Se você tocar aqui embaixo na descrição e tocar lá de novo, se todo mundo desse vídeo fizer, porra, a gente passa, fácil. É possível até que a gente fique em primeiro lugar nesse início de votação. Então eu só peço pra você um voto nessa categoria aqui embaixo. Você pode votar todo dia se você quiser, só que deve faltar mais uns 4, 5 dias no máximo pra acabar, pra encerrar a votação. E eu tô em 4º lugar. Então, eu preciso muito da ajuda de vocês. Bora, galera, a gente consegue. Conto demais com vocês. Valeu, vamos lá. Bom, agora falando do final do filme direto, né? Dei um contexto pra vocês. A Gamora encontrou uma nova família com saqueadores. A Nebulosa tá finalmente criando o espaço que ela sempre sonhou em viver. Sabe, tornando melhor a vida das pessoas. Agora ela comanda lugar nenhum, nowhere. Pra ela foi bom, já que a vida e a infância dela foi roubada pelo Thanos. Amante foi se descobrir pelo mundo, foi embora com aqueles bichão cheio de tentáculo lá. Ela precisa daquilo, já que ela passou a vida toda sendo empregada do ego. O Drax descobriu que não nasceu pra ser o destruidor, e sim pra ser pai. Ele vai ficar em lugar nenhum pra ajudar a criar as crianças que eles resgataram do alto evolucionário. Enquanto isso, o Peter Quill finalmente voltou pra Terra. Durante o filme você percebe que ele não sabe muito sobre a Terra, porque, lógico, ele foi embora quando ele ainda era criança. Então, tipo, ele não sabe dirigir carro, ele não sabe que os humanos vivem mais de 50 anos. Ele tá desinformado do que é ser um terráqueo. O filme teve um final muito bonito, com o Peter indo ver o avô dele. Segunda cena pós-crédito, inclusive, é o Peter finalmente voltando pro cotidiano da vida que ele abandonou na Terra, que ele deixou na Terra. A vida que ele fugiu há muito tempo. Ele agora tá morando com o avô, tá em família, legal demais isso. No final dessa cena, inclusive, aparece lá: o Senhor das Estrelas retornará. Porra, maneiro demais. Então pode ser que estejam preparando alguma série do Senhor das Estrelas na Terra. Imagina só o Peter Quill na Terra, aprendendo a fazer as coisas. Confuso com as tecnologias da Terra, confuso com os hábitos da Terra. Seria engraçado. E algum plano pro Peter eles devem ter. Senão, no caso, apareceria os Guardiões da Galáxia voltarão, né? Mas não, apareceu lá: o Senhor das Estrelas retornará. Mas enfim, eu imagino que a equipe de ação dos Guardiões da Galáxia também vai voltar. A equipe que tá por aí pelo espaço salvando a galáxia mudou de formação completamente normal. A nova formação é
Rocket Raccoon, né, liderando a equipe. O Groot, que agora tá maior ainda, super fortão. O Kraglin, que finalmente aprendeu a controlar a Flash do Yondu. A Cosmo, a cachorrinha soviética que tem telepatia e telecinese. A gente já falou sobre essa cachorrinha aqui algumas vezes no canal. Eu adorei ela no filme também, pô, tipo, roubou atenção pra caramba. Já aparecendo já nas primeiras cenas, né? E além deles, a novidade é que o Adam Warlock termina o filme fazendo parte da equipe. E a Fila também, né? No CM, a Fila é uma das crianças que eles recuperaram lá da nave do Alto Evolucionário. Parece meio aleatório, mas nos quadrinhos ela é uma das mais importantes dos Guardiões da Galáxia, olha isso. Nessa cena parece que passou um bom tempo do final do filme até o pós-crédito. O Rocket fez todos eles conhecerem as músicas da Terra, então tem uma carinha de que teve um salto de anos aí. Até pela mudança de aparência do Groot, a gente percebe isso, teve um time skip. Nessa cena, eles juntos estão no planeta alienígena protegendo um vilarejo de uma horda de animais selvagens. É meio que mostrando esse time aí com os novos Guardiões protegendo a galáxia. E o que é interessante nisso aí é que a gente ainda vai ver bem mais do Adam Warlock mais pra frente. Ele apareceu pouco no filme. Deu pra ver que ele ainda era como se fosse, né, um bebezão, lógico, não faz sentido. Ele tava descobrindo o que é certo, o que é errado. Teve uma boa evolução durante o filme. Nos quadrinhos, o Adam Warlock ainda é mais poderoso do que no filme, tipo, muito mais. Tem muita coisa bizarra sobre ele, inclusive, no background dele. Ele foi o portador da Joia da Alma por muito tempo. Ele faz feitiços cósmicos. Tem uma igreja cósmica que adora ele, uma religião. Ele tem uma versão maligna chamada Magus, que é, tipo, mega poderosa também. Já fez vídeo aqui no canal sobre ele, né? O Adam Warlock já usou a Manopla do Infinito, já foi transformado no Tribunal Vivo. É uma entidade abstrata das mais importantes da Marvel. Então ele tem um histórico de poder muito grande na Marvel, nos quadrinhos. Então tem muita coisa bizarra que ainda pode acontecer com ele no CM. Tem muita coisa pra ser adaptada com ele ainda. Tô curioso realmente pra ver o que a Marvel tá planejando. Porque se for realmente adaptar, mesmo que seja parcialmente como a Marvel costuma fazer, eu acho que tem muita coisa bacana pra chegar pro Adam Warlock. Tem que aproveitar esse personagem muito mais. Já a Fila, nos quadrinhos, ela é namorada da Serpente da Lua. Ela também é mega poderosa, é super badass. Tem um espadona estilo anime, sabe? Ela é outra personagem que tem um potencial gigantesco pra mitar na Marvel. Se fizerem de novo o que fazem, adaptando, porra, tem tudo pra dar super certo. O que eu quero ver é, como é que vão pegar todos esses personagens e histórias incríveis que o James Gunn escreveu, desenvolveu e continuar mantendo o padrão de qualidade agora que ele foi embora pra DC. Como é que eles vão fazer isso? Porque parte do que fez os Guardiões da Galáxia tão incríveis foi o James Gunn, galera. Ponto. O que ele fez com a história do Rocket Raccoon nesse filme foi surreal. Foi feeling puro, foi conhecimento de quadrinhos, foi conhecimento da audiência, foi saber o que a audiência gosta, foi saber o que é escrever carga dramática, é humor. Esse cara, ele é diferenciado mesmo, pronto. A gente percebe isso. O Rocket, por causa disso aí que a gente viu agora nesse filme, virou um dos meus personagens favoritos da Marvel inteira por causa dele, do James Gunn. E eu não consigo imaginar ninguém mais dirigindo, escrevendo histórias dos Guardiões da Galáxia. Lógico que tem muita gente competente, eu só não consigo pensar agora alguém que consiga substituir o James Gunn. Porque a gente nunca para pra pensar nisso, né? Porque, por exemplo, a maioria de vocês, quando eu falo assim, vão trocar, eu tenho que vir outro ator pra fazer o Tony Stark, muitos de vocês batem, mas não, morreu o Tony Stark, morreu com o Robert Downey Jr., ninguém pode substituir ele. Ninguém pode substituir o Robert Downey Jr., o Hugh Jackman, esses atores todos, na opinião de muita gente, mas para e pensa, e um diretor? Também não poderia, né? Não poderia substituir, mas é substituído. E é a alma, é o core da coisa toda que a gente vê. O que eu posso dizer pra vocês agora é que a DC tá em boas mãos. Agora, o futuro dos Guardiões vai depender muito dos roteiristas, dos diretores. O roteirista agora tá em greve, né? Acho que eles vão usar o ChatGPT. Bom, o problema é que nesses últimos anos a gente viu que os únicos que produziram obras de qualidade de verdade foram os irmãos Russo e o James Gunn. Me diz algum outro que você falou, pô, produziu obra de qualidade aqui. É difícil, né? De resto, a gente só teve bomba e filminho mediano. Concorda comigo? Já vai comentando aqui embaixo. E não esquece, galera, dá uma moral, só clicar aqui embaixo no IBEST. Já pensou a gente pro próxima fase? Pô, vai ser bom demais disputar essa categoria fandom. E você consegue colocar a gente lá. Pô, você tá com a gente um tempão. Isso é fandom, galera. Bota a gente na outra fase. Um toque aqui, outro toque lá. É isso que você vai precisar. E você pode votar todo dia até essa fase acabar. Ela deve acabar, sei lá, acho que no máximo uma semana, que eu não tenho certeza. Mas só tem uma vaga, eu tô em quarto. Porra, galera. Vai ser bom demais. Obrigado de coração. Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho, que é muito importante pra você ficar sempre recebendo as informações. E eu vou continuar cobrindo tudo que tá acontecendo agora, com o futuro dos Guardiões, com o novo início agora do universo DC. Então você tem que estar com a gente aqui nesse canal, com o sininho. Valeu, galera, até a próxima. Fui!